Boa noite, veja no Brasil TV desta quarta-feira, dia 26 de janeiro. O aumento de casos de doenças respiratórias provoca superlotação nos leitos infantis na região metropolitana de Belo Horizonte. Pais denunciam pressão em postos de saúde de municípios do Rio contra a vacinação infantil. A polícia descobre um garimpo ilegal em Goiás. Os suspeitos tentaram fugir nadando e acabaram presos. E ainda, na série de reportagens sobre o turismo no interior de Pernambuco, vamos até Gravatá. É agora no Brasil TV. O aumento de casos de doenças respiratórias em crianças vem causando sobrecarga na rede hospitalar em Minas Gerais. Algumas cidades já ampliaram o número de leitos pediátricos, mas a demanda não para de crescer. Em Betim, dos 28 leitos disponíveis para atendimento pediátrico, 24 estão ocupados. O município já abriu 250% a mais o número de leitos pediátricos. Nós tínhamos 8 leitos dedicados às crianças e hoje nós já temos 28 leitos. Hoje nós temos, das 24 crianças internadas, nós só temos 2 crianças positivas para a Covid. Então, geralmente aquela pressão que o sistema recebe, geralmente no inverno, foi antecipado agora para o verão. Situação que se repete em outras cidades. Quase 50% dos leitos de UTI pediátrico no estado estão ocupados, 13% com pacientes com Covid. Contagem tem 2 leitos de UTI e 26 leitos de enfermaria para atendimento de crianças com doenças respiratórias. Segundo a Prefeitura, a taxa de ocupação é de 50% na UTI e 56% na enfermaria. Em Ribeirão das Neves, são 30 leitos pediátricos de enfermaria com ocupação de 70%. Nos 12 leitos exclusivos para atendimento de pacientes com Covid, a ocupação é de 117%. Outras cidades, como Nova Lima, Raposos e Ibirité, por exemplo, não têm leitos infantis para casos de Covid-19. Em Ibirité, o hospital de campanha foi desativado em junho do ano passado por falta de recursos. Pacientes com a doença que precisam de internação são encaminhados para outras unidades de saúde do estado. Quando temos a necessidade de transferir alguma criança, encaminhamos para a nossa referência, que no caso é Contagem, e contamos também com 12 leitos. 6 desses leitos são para pacientes com síndrome respiratória. E desses leitos, 60% já estão ocupados. Aumentou em 100% a busca por atendimento no nosso município, tanto nas unidades básicas de saúde quanto na nossa UPA. A alta demanda por atendimento pediátrico na região metropolitana e a falta de leitos infantis geram reflexos nas unidades de referência do estado. Um exemplo disso é o Hospital João Paulo II, aqui em BH, que tem ficado lotado. A FHEMIG disse que contratou médicos e dobrou a capacidade de atendimento para as crianças. Só que, além da alta demanda, muitos profissionais estão sendo afastados com suspeita e confirmação de Covid. Estamos trabalhando com 100% de ocupação, tanto no João 23 quanto no João Paulo II. Esperamos que com a ampliação de leitos, 10 leitos de CTI, e 22 leitos de enfermaria, consigamos melhorar esses números. A Secretaria Estadual de Saúde de Minas Gerais divulgou o perfil dos internados por Covid com um dado preocupante. Mais de 70% dos pacientes em unidade de tratamento intensivo não se vacinaram. Sebastião gastou 1 minuto para se vacinar com a dose de reforço. Tempo que vale uma vida inteira. Eu acho importante porque a gente fica confiante, E confiante que você não vai ter problema. Quanto mais reforçado, é melhor, Reforço na dose e na orientação. Lá no início da pandemia, em 2020, quem principalmente passava mal, precisava de ocupar leitos de CTI e ia a óbito, principalmente, eram pessoas que a gente chamava dos grupos de risco. Então esse perfil mudou e a Ômicron está provando isso para a gente, que de verdade qualquer pessoa, incluindo crianças, podem morrer. Só que agora está morrendo principalmente quem não está vacinado. Recusar a vacina que está disponível nos postos é colocar a vida em risco. 74% das pessoas que desenvolveram a forma grave da doença e estão em leitos de UTI no estado não tomaram a vacina. Se a gente considerar quem está só com uma dose, esse percentual aumenta para 80%.
É o que revela o levantamento do governo com o perfil das pessoas internadas em hospitais aqui no estado por causa da Covid. Segundo os dados da Secretaria Estadual de Saúde, de 19 de janeiro, das 437 pessoas internadas em UTIs em Minas, 324 estão totalmente desprotegidas. Se a gente levar em conta todos os 2.236 pacientes internados em UTIs e também nas enfermarias, 1.750 não receberam a vacina contra a Covid, ou seja, 78%. A faixa etária com mais internados sem nenhuma dose da vacina é a de 51 a 60 anos. Todos eles já poderiam estar imunizados há pelo menos 3 meses. BH, por exemplo, concluiu a aplicação das 2 doses em pessoas acima de 18 anos em novembro. Carolina veio hoje a este posto em BH para reforçar a proteção, disponível para quem tem 47 anos. A advogada tem muitos planos pela frente e, para ela, esse cartãozinho é um passaporte para a vida. Eu acho que confiar na vacina é confiar na vida. Eu quero ter saúde para mim poder continuar trabalhando, né? Eu não quero ter nenhum problema de saúde. O boletim Observatório Covid-19, divulgado pela Fiocruz, mostra uma piora na taxa de ocupação de UTIs para adultos com Covid no SUS. Segundo o boletim, em 12 unidades da federação aumentou a taxa de ocupação. Os dados são de 17 a 24 de janeiro. 6 estados e o DF estão na zona de alerta crítico, com mais de 80% de leitos de UTI ocupados na rede pública. 12 estados estão em alerta intermediário, com taxa de ocupação entre 60% e 80%, e apenas 8 estados a taxa é baixa, menor, neste caso, menos de 60% de ocupação. Olha essa história. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro investiga a denúncia de que algumas prefeituras estão exigindo um termo de consentimento para a vacinação de crianças, mesmo quando essas crianças estão acompanhadas pelos pais. Exigência que contraria as orientações do próprio Ministério da Saúde e também da Anvisa. Agora, o MP mandou ofícios a esses municípios do Estado do Rio de Janeiro para que eles deixem de cobrar esse termo de autorização. Esse posto de saúde de Japeri, na Baixada Fluminense, é um dos que exigem que pais e responsáveis assinem o termo de consentimento. No site da prefeitura está escrito que, para garantir a vacinação, as crianças precisam estar acompanhadas do responsável e apresentar uma autorização assinada pelo mesmo. Há um link para acessar o termo. A Prefeitura de Japeri também publicou a informação nas redes sociais e foi criticada nos comentários. Em Nilópolis, quem chegava para se vacinar neste posto hoje não teve que assinar documento nenhum, mas ontem a situação foi diferente. Assinei ontem para minha outra neta. Hoje não precisou para essa. Eu não achei normal, mas se tinha que assinar, eu assinei. A Prefeitura de Nilópolis disse que o documento era apenas para garantir que a criança estivesse acompanhada dos pais ou responsáveis e confirmou que suspendeu a exigência do termo. Em Araruama, na região dos Lagos, a exigência continua. A Prefeitura informou que o termo ajuda a Secretaria de Saúde a ter um maior controle da vacinação e que, se os pais ou responsáveis não quiserem assinar o termo, a criança pode ser vacinada mesmo assim. Em Mangaratiba, no sul do estado, a autorização também está sendo exigida. Na segunda-feira, o RJ1 mostrou a situação em Itaguaí, na Baixada. Tem que assinar a autorização, vem com quem é pai? Depois que a reportagem foi exibida, a Prefeitura de Itaguaí disse que iria comunicar os postos de saúde que, na presença dos pais ou responsáveis, não era necessária a autorização. As defensorias públicas da União e do Estado do Rio emitiram uma recomendação conjunta para que as prefeituras deixem de exigir a assinatura do termo de responsabilidade. O Ministério da Saúde recomenda que só em casos de ausência de pais ou responsáveis é preciso uma autorização por escrito. O documento das defensorias da União e do Estado diz ainda que o termo deve ser de mera autorização para a vacinação da criança, não para assumir responsabilidade sobre a vacina.
e sugere a exclusão de expressões como "sob minha responsabilidade" do termo de autorização. A vacinação infantil não pode ser obstaculizada, não pode ser obstada por parte de exigências que não constam no plano de vacinação. Essa prática ela funciona como um verdadeiro desestímulo à vacinação. Ela impõe um peso excessivo para os pais, para o pai e para a mãe que levam e que conduzem um filho para se vacinar. A Secretaria de Saúde de Mangaratiba disse que já suspendeu a exigência do termo de autorização e só vinha pedindo quando a criança não estava com o responsável direto. A Prefeitura de Japeri afirma que a assinatura do termo é exigida apenas quando a criança está desacompanhada dos pais ou responsáveis. Mas não é isso que nós vimos na reportagem, não é verdade? Continuando, em Campo Grande, a fila no centro de testagem dá volta no quarteirão antes mesmo da abertura. Muita gente está reclamando por lá da dificuldade de conseguir fazer o teste e também pela demora em ter o resultado. Oi, Marcelo. Campo Grande responde por 70% dos testes de Covid realizados no Sistema Público de Saúde de todo o Mato Grosso do Sul. A capital realiza por dia uma média de 3.000 a 3.500 exames. E a procura não para. Na central de testagem, onde a demanda costuma ser alta todos os dias, o movimento foi bem grande nesta quarta-feira. O atendimento nem havia começado e a fila de pessoas à procura do exame dobrava o quarteirão. Além da central, Campo Grande realiza testes por demanda espontânea em 60 unidades de saúde. Nos 2 drives instalados na cidade, é preciso fazer agendamento. Só que mesmo com essa estrutura, muitos moradores reclamam da dificuldade para conseguir o teste. Muitos dizem que encaram dias para conseguir realizar o exame. A Secretaria Municipal de Saúde reconhece a alta demanda. Diz que não tem previsão de abrir um novo ponto de exame, mas que monitora a situação para, caso haja necessidade, fazer essa ampliação. A orientação da CESAL é que só procurem o teste pessoas com sintomas. Só nas 3 primeiras semanas de janeiro, 53 mil testes de Covid foram realizados em Campo Grande. Desse total, 13 mil deram positivo. Diego Queiroz, para o Brasil TV. E a gente fala agora da operação da Polícia Militar contra o garimpo ilegal em Goiás. A operação envolveu 14 policiais do Batalhão Ambiental da Polícia Militar. Com caminhonetes por terra e a bordo de lanchas, eles percorreram o rio Corumbá, em Pires do Rio, sudeste de Goiás. E flagraram homens usando 2 dragas para fazer a extração ilegal de ouro. Este vídeo, gravado pelos próprios suspeitos, mostra a drenagem da areia do fundo do rio em busca do minério. Hoje eu marrei o dia aqui. Ao verem os policiais, alguns garimpeiros nadaram para tentar fugir, mas foram capturados. Depois de uma inspeção nas dragas e retirada de equipamentos que comprovam a prática do crime, as embarcações foram destruídas pelos policiais. Além de motores, os policiais apreenderam celulares, balanças de precisão e drogas. Os presos foram trazidos para Goiânia e entregues à Polícia Federal. Alguns já com antecedentes criminais, inclusive na reincidência, e temos aqui conduzidos do estado de Rondônia, de Tocantins, Mato Grosso e também do Amazonas. A Polícia Federal informou que os garimpeiros não foram ouvidos e acabaram liberados porque não considerou a prisão um flagrante e que aguarda a apresentação de todo o material que foi apreendido durante a operação para dar encaminhamento ao caso, inclusive com a abertura de um inquérito. Os suspeitos podem responder por extração ilegal de minério, que é um crime federal com pena de 6 meses a 1 ano de prisão. A Polícia Militar de Goiás disse que todo o material foi entregue à Polícia Federal agora à tarde. E a Polícia Federal fez uma operação contra o desmatamento ilegal e o comércio clandestino de madeira extraída de forma irregular na floresta amazônica. De Santarém, que fica no sudoeste do Pará, a Cissa Loyola é quem tem as informações para a gente. A operação batizada de Hardwood é para combater o desmatamento ilegal da floresta amazônica no estado do Pará. A comercialização de madeira extraída de forma irregular da floresta, além da receptação de madeira ilegal e a manipulação de dados
com inserção de dados falsos no sistema conhecido como Cisflora, o que permite a emissão de guias florestais ideologicamente falsas. Os agentes da Polícia Federal estão nas ruas para cumprir 6 mandados de prisão temporária, 11 mandados de busca e apreensão em 5 cidades aqui no estado do Pará e uma cidade na Paraíba. 2 investigados já foram presos. Na operação de hoje, os policiais apreenderam também 2 armas. A ação é um desdobramento das investigações que começaram em 2020 e tem como objetivo investigar o desmatamento ilegal, a receptação de madeira irregular, invasão de terras da União, associação criminosa e receptação qualificada. A operação recebeu o nome de Hardwood por conta das espécies que são comercializadas por esse grupo criminoso que está sendo investigado pela Polícia Federal. Em sua maioria, espécies de madeira classificadas como madeira de lei. A Polícia Civil do Rio investiga a morte de uma mulher depois de fazer um procedimento estético em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. A família denuncia a falta de estrutura para o atendimento na clínica. Aí, ó, como é que é a clínica aqui, ó? Vai aqui fora. Bagulho de farmácia, ó. Como é que fica exposto? Bagulho de farmácia. Esse vídeo foi gravado pela família de Rosemary de Freitas ontem, depois que ela morreu dentro da clínica Semear, no centro de Duque de Caxias. Entre as imagens havia um frasco de medicamento fora do prazo de validade. Rosemary passou por uma hidrolipo, um procedimento estético, na segunda-feira. Segundo o relato da família, ela recebeu alta e foi para casa desacordada. Na terça-feira, a família diz que Rosemary acordou normalmente, mas começou a passar mal durante o dia e que, por orientação do médico Ronald Rente da Rocha, que fez a cirurgia, voltou com a Rosemary para a clínica. Segundo o relato de familiares, Rosemary teve uma parada cardíaca assim que chegou aqui na Semear. O médico tentou fazer uma reanimação na paciente, mas não conseguiu. Ainda segundo a família, depois da morte, o médico foi direto para a delegacia mais próxima, antes mesmo de acionar os bombeiros. A clínica estava cheia e eu só vi ele falar que para cancelar tudo, que fala que está em obra, não sei o que, dispensou as pessoas que estavam na clínica. Depois dali, eu achei que ele ia me dar mais assistência, ligar para o SAMU, ligar para o bombeiro, né? Ele não fez, ele se evadiu do local. Quando chegamos na delegacia, por surpresa minha, o médico já estava na delegacia com o advogado dele, prestando o esclarecimento dele lá. A filha mais velha de Rosemary, Larissa, contou em áudio como foi. Ele fez respiração boca a boca na minha mãe. Quando ele viu que ela morreu, ele foi embora. Eu fiquei mais de 5 anos abraçada com o corpo da minha mãe lá sozinha, com meu pai. Só ficou de recepcionista dele e o pessoal da limpeza. A família questiona a falta de estrutura para atendimento na clínica. Não tinha nada. Distribuidor, balão de oxigênio não tinha uma enfermeira, não tinha nada. Só à noite, a família conseguiu que o corpo de Rosemary fosse levado para o Instituto Médico Legal. A clínica foi periciada ontem à noite e o delegado responsável pelo caso espera pelos laudos da polícia para saber se o local é ou não é apropriado para procedimentos estéticos. O médico Ronald Rente da Rocha contou em depoimento que a paciente teve alta na segunda e foi orientada a voltar no dia seguinte e que ontem ela já chegou morta na clínica. Ronald disse que tentou fazer uma reanimação, mas não conseguiu. Nós tentamos falar com o médico Ronald Rente Rocha, com ele também com o advogado, mas não fomos atendidos. Segundo a polícia, o médico já respondeu a inquéritos por ameaça, lesão corporal e exercício ilegal da profissão. O Conselho Regional de Medicina do Rio de Janeiro diz que vai abrir uma sindicância para apurar esse caso. Vamos fazer um intervalo. Na volta. Minas recebe o maior número de deportados dos Estados Unidos num único voo, incluindo aí 100 crianças e adolescentes. Até já.
Brasil TV de volta com a informação do desembarque no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, de mais de 200 brasileiros que foram deportados por tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Entre as pessoas, há muitas crianças. O Lucas Franco é quem acompanhou. Segundo a BH Airport, a concessionária que administra o aeroporto, esse é o voo com o maior número de deportados. São cerca de 200 pessoas. Ainda desde 2019, esse é o 50º voo que desembarca aqui no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, trazendo imigrantes legais dos Estados Unidos. Segundo a juíza da Superintendência da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, neste voo estão a bordo cerca de 100 crianças e adolescentes. E aí, depois que esse desembarque for finalizado, uma operação vai ser iniciada para averiguar toda a documentação dessas pessoas, inclusive desses menores. E aí os policiais e também os agentes do Tribunal de Justiça vão averiguar se essas crianças estão com os pais ou responsáveis legais. Se elas não estiverem com algum responsável, podem ficar sob guarda da Justiça, até que as famílias sejam localizadas. No Paraná tem morador novo no Parque Nacional do Iguaçu, uma onça-pintada macho, aparentemente jovem, que foi flagrada pela primeira vez. Olha só as imagens. Ele nunca tinha sido visto no lado brasileiro nem no lado argentino do parque. As onças pintadas são identificadas pelo padrão de manchas, que é único em cada um. Foi registrado passeando pela mata e cheirando uma árvore chamada de peroba rosa, que é usada pelas onças como. As 60 câmeras espalhadas pelo parque ajudam os pesquisadores do projeto Onças do Iguaçu a identificar e monitorar os animais. Desde a década de 1990, mais de 40. O último censo das onças, divulgado em novembro, Parque Nacional do Iguaçu. A onça-pintada é uma espécie ameaçada de extinção e, por isso, a descoberta de cada novo animal na região ou em qualquer outro lugar é motivo de comemoração e sinal de esperança para os pesquisadores. E na nossa série de reportagens sobre o turismo no interior de Pernambuco, a gente continua pelo agreste do estado, agora em Gravatá. Além da cidade cheia de atrações turísticas, há quem goste de estabelecer um contato com a natureza. E além disso, claro, tem culinária boa por lá também. Quem visita o município se encanta com os cenários arquitetônicos, o artesanato e as belezas da natureza. Nossa primeira parada é no Mercado Cultural, no centro. A construção de 1911 é parada obrigatória dos turistas, que desfrutam de um local que reúne história, gastronomia regional. Fona das cuscuz, macaxeira, inhame e carne de bode. Tem até tanajura. Fátima veio do Recife e se encantou. Pelo cheiro, tá gostoso. É o nosso mercado cultural. Ele é como uma sala de estado do turismo de Gravatá, que você visita, conhece a história e se delicia com a gastronomia, a nossa gastronomia regional. O roteiro cultural também conta com o Polo Moveleiro, a Praça da Igreja da Matriz de Santana e o Alto do Cruzeiro. Mas olha, gosta de aventuras? É hora de conhecer o turismo rural de Gravatá. Se é rural, claro que não poderia faltar o passeio a cavalo, uma atividade bem diferente da rotina dessa família de Abreu e Lima, na região metropolitana. A gente veio aqui para relaxar, Gravatá, que foi uma escolha da minha menina que gosta muito da área rural. Aí ela queria agora nas férias vir para Gravatá. É a primeira vez deles por aqui. Eu sempre gostei muito de animais, eu quero fazer medicina veterinária, então eu gosto muito. E o meu amigo também, ele tem 2 cavalos e eu e ele já passeou com os cavalos. E aí eu queria vir para Gravatá, meu pai sempre falou que ele vinha para várias áreas aqui, então eu queria visitar. E como é que foi a experiência para quem nunca tinha feito montaria? Olha, tá sendo bem diferente. Eu nunca tinha feito isso, mas eu acho que vai ser bom. Uma experiência nova. Até o repórter aproveitou. Modéstia à parte, o cabra é bom. O passeio de 1 hora custa R$ 70 por pessoa.
Gravatá tem mais de 2.300 quartos de hotéis e pousadas. Neste Hotel Fazenda são 30 leitos e várias atividades. A gente tem passeio de charrete, que também é um diferencial que a gente vai ver lá na parte de cima, na parte mais alta do hotel. Tem uma vista bonita, então, para a criançada, para os casais, aí para dar uma paradinha para tirar uma foto, já é bem legal. A rede hoteleira está preparada para receber os turistas nestas férias, cumprindo os protocolos sanitários. De distanciamento, de higienização, de quantidade, separação de mesa, o distanciamento, né? E com treinamento tanto para os funcionários como orientação para os nossos hóspedes. Neste hotel são 88 quartos e 214 flats. A ocupação chega a 95% nos finais de semana. Além de aproveitar a tranquilidade e as brincadeiras na piscina, a estadia também ficará marcada pela gastronomia. É o que garante o gerente do restaurante. Nós temos um buffet com uma diversidade muito grande de alimentos, desde a cozinha regional, a cozinha internacional, os nossos pratos à la carte, que vai desde a galinha cabidela ao fundi de queijo, como nós vimos aí, ao fundi de carne, fundi de chocolate. Então é uma experiência realmente maravilhosa. Esta é Gravatá, ou só um pouquinho de tantas belezas. E o Brasil TV fica por aqui, te lembrando que o Jornal Nacional começa às 8h30, sempre pelo horário de Brasília. Boa noite, até amanhã.